Graça e paz, irmãos, irmãs. Esse é o momento em que vamos ouvir de uma maneira muito especial a palavra do nosso Deus. Estamos no mês de setembro, nesse tema o novo normal e a igreja, e queremos falar de maneira assim bem particular sobre a igreja, o seu presente e o seu futuro, ou seja, a igreja, o que ela é, e também a nossa perspectiva, oportunidades e desafios que se seguem à frente na nossa caminhada com esse novo normal. O novo normal não é só um termo da moda, mas um grande desafio para a humanidade e também para a igreja de Cristo Jesus. E para enfrentarmos esses desafios, nós precisamos ter consciência que o mundo como conhecíamos não existe mais. As coisas mudaram, não serão mais como antes. As relações familiares, de negócios, educacionais sofreram uma profunda mudança. As coisas mudaram com a pandemia e iniciou aí um processo que é irreversível. Tivemos que nos adequar num curto espaço de tempo. As igrejas que normalmente são mais resistentes, são instituições mais resistentes às mudanças, tiveram que mudar os seus métodos para pastorear o rebanho. Aquelas que mais resistiram ou demoraram para essas mudanças, estão passando por muitas dificuldades, algumas até agonizando. E diante de tudo isso, que exige da igreja uma postura decisiva, uma postura inovadora, nós precisamos então definir quem nós somos como igreja. Para enfrentarmos os desafios futuros desse novo normal, precisamos responder essa pergunta: quem nós somos? Se não temos isso bem claro, nós corremos o risco de nos perdermos no caminho. Poderemos fazer muitas coisas boas, muitas coisas interessantes, mas deixaremos a essência, portanto, deixaremos de ser a igreja de Jesus Cristo. Por isso, faz-se necessário então responder a essas perguntas. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo? É um lugar onde eu trato ali os meus problemas, ou seja, eu só tenho essa relação com a igreja para resolver os meus problemas? É um lugar que me faz bem, ou seja, é um lugar em que eu me sinto bem, por isso eu vou à igreja? Se a resposta a essas perguntas é sim, nós estamos em perigo, porque a pandemia nos tirou essa presença, nos tirou o ajuntamento, nos tirou o encontro. Para a maioria das pessoas, igreja é sinônimo de templo. Por isso a preocupação sempre está em construir, pois entende que essa é a missão da igreja. Pode ser da igreja, a missão da igreja, mas não é a missão de Deus para a igreja. Por isso nós precisamos responder: o que é igreja? E para isso nós vamos à palavra de Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 25 a 32. E esse texto está aparecendo para você aí na tela. E diz assim o apóstolo Paulo falando sobre a igreja: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a como água, lavando-a melhor como água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa.
Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. O apóstolo Paulo, ele faz referência ao amor de Cristo pela sua igreja, e faz isso mostrando que é um grande mistério, e deixa bem claro que o primeiro passo para compreendermos esta relação, como também para compreender o casamento, é saber aceitar o mistério, ou seja, acolher aquilo que nós não conseguimos dominar ou decifrar completamente. Por ser um mistério, jamais compreenderemos no todo, pois mistério nunca pode ser revelado, senão ele deixa de ser mistério. E diante do mistério nos calamos, nos submetemos a ele. A igreja não é simplesmente uma instituição. A igreja não é um clube, um lugar onde nós escolhemos e cujas regras nós determinamos. Ela é, antes de qualquer coisa, um lugar sagrado, que pertence a Deus e para o qual fomos chamados. Lá no verso 25 a 27, ele diz assim: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a, tratando a igreja com água, purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, para que ela se tornasse pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. A igreja é sempre de Cristo, a igreja é sempre de Jesus, nunca nossa. Quando escolhemos um clube, escolhemos um partido, dizemos: esse é o meu partido, esse é o meu clube. Mas com a igreja não é assim, porque ela não é minha, nunca será minha, nunca será propriedade minha ou nossa, mas sempre igreja de Cristo. Foi Ele que comprou a igreja com o seu sangue. A essência da conversão consiste em que eu não procure mais a minha vontade, os meus interesses, os meus gostos, mas me entregue às mãos de Jesus e me torne seu, me torne membro do seu corpo, que é a igreja. O princípio pelo qual surge um clube é o próprio gosto, mas o princípio sobre o qual se funda a igreja é a obediência ao chamado ao Senhor. Chamado de Deus, assim como os discípulos foram chamados por Jesus e imediatamente deixaram tudo para poder segui-lo, assim acontece conosco. Lá em João 15,16, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que os escolhi. É uma escolha de Deus, não foi uma escolha nossa, não foi nós que quisemos fazer parte da igreja, mas Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos salvou, Ele nos chamou para fazer parte do seu corpo. Não somos nós que escolhemos a igreja, é Deus quem nos escolheu, é Deus quem nos chamou, é Deus quem nos vocacionou e é Deus quem nos enviou. Quando nós recebemos a Jesus, nós renunciamos ao mundo e abraçamos a igreja e abraçamos o seu Senhor, que é Cristo Jesus. A participação na igreja implica em deixar do lado de fora os meus pensamentos, os meus caminhos, para me converter e aceitar os caminhos e pensamentos de Cristo. A igreja de Cristo, na realidade, não é uma instituição. Muito embora a gente reconheça a sua necessidade, podemos dizer assim, até para a sua sobrevivência sociológica. Mas a igreja, então, ela pode ser definida apenas como um jeito de ser, um modo de viver. E daí surge, então, uma outra pergunta: que jeito de ser ou modo de viver é esse? É aqui que se encontra o mistério. O jeito de ser ou o modo de viver da igreja está profundamente vinculado ao ser de Deus, que por sua vez afeta profundamente o nosso ser e a nossa relação com o mundo. Teólogos e pastores como Inácio de Antioquia,
Irineu, Atanásio, eles diziam que o ser de Deus só pode ser conhecido através de relacionamentos pessoais, do amor pessoal. Ser significa vida e vida significa comunhão. Em outras palavras, o ser de Deus é um ser em relação, em permanente comunhão. A comunhão existe a partir de Deus. Não é um resultado de técnicas e estruturas que promovem os relacionamentos, mas Deus mesmo é a causa desta comunhão. A Bíblia, ela nos revela Deus como uma trindade, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são distintos não apenas porque cada um é revelado dentro de um propósito definido no processo da salvação, Criador, Redentor, Santificador, mas porque em sua absoluta liberdade, pessoalidade, amam e se entregam na comunhão, tornando-se um. Afirmamos então que cremos no único Deus, porque cremos numa comunhão tão perfeita de amor e entrega, que não vemos 3, mas um único indivisível Deus, onde a comunhão precede e determina o ser. O conhecimento de Deus só é possível a partir da compreensão e aceitação desta comunhão, pelo fato de Deus mesmo não existir fora dela. Jesus disse: ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Não há conhecimento possível do Filho sem a participação do Pai, e nem a possibilidade do conhecimento do Pai sem a revelação do Filho. Se não entendemos aí a comunhão no ser trinitário de Deus, não podemos então conhecer a Deus, porque Deus não existe fora desta comunhão. Portanto, a partir do momento que somos recebidos na igreja, que nos tornamos membros dela, passamos a pertencer a algo que é maior do que nós, algo que pertence a Cristo, ao propósito divino para a humanidade. A partir disso podemos então dizer que precisamos da igreja sim, porque a partir da doutrina da Trindade, do mistério da comunhão, todo aquele que se converte encontra na igreja um espaço por excelência de relacionamentos. É a conversão do indivíduo em pessoa. O indivíduo é egoísta, individualista e preso à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, mas a pessoa é o ser liberto de si mesmo para uma vida de entrega e obediência que se realiza na comunhão e na experiência do amor com Deus e com o seu próximo. A conversão cristã não é apenas uma conversão de convicções, mas é de comportamentos, mas é uma conversão do ser. É uma mudança total e radical da vida, é a transformação do egoísmo na generosidade, da mágoa no perdão, da indiferença na solidariedade, da alienação na comunhão. As virtudes cristãs nunca serão experimentadas solitariamente, só podem ser provadas em comunhão, em relação com o outro. Humildade, mansidão, perdão, generosidade, justiça, gratidão, alegria, domínio próprio, jamais serão experimentados pelo indivíduo isoladamente, mas sempre pela pessoa em comunhão, nos relacionamentos. Não há experiência de conversão vivida solitariamente, mas na comunhão. Por isso que quando nós nos convertemos a Jesus, nós fazemos parte então de um corpo, da igreja. Eu só aprendo a conhecer a Deus através desta comunhão que a própria Trindade nos ensina. Se você que está me ouvindo, se você não participa da comunhão da igreja, certamente você não conhece o Pai, não conhece o Filho, não conhece o Espírito Santo. Hoje, nós estamos experimentando um novo jeito de viver a igreja. O nosso presente é marcado por uma pandemia. E esta pandemia nos tirou o encontro, nos tirou o abraço, o beijo, o relacionamento presente, próximo. Mas apesar desse distanciamento social, dos cultos, celebrações, reuniões serem online, nós continuamos a ser igreja. Porque a igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas no mesmo lugar, com o mesmo
objetivo. Isso qualquer clube de serviço consegue. O Rotary, Lions, eles sabem fazer muito bem isso. Ou qualquer partido político, ou clube de futebol, ou mesmo uma ONG. Nós somos igreja porque fomos escolhidos e escolhidas por Deus. Somos igreja porque amamos e adoramos o Deus Todo-Poderoso, o Deus amoroso, o Deus misericordioso. Somos igreja porque experimentamos essa comunhão gostosa de sermos diferentes e aceitarmos e amarmos uns aos outros do jeito que somos. Somos igreja por causa de Cristo e não por causa de um espaço, de um templo e de um local. Por isso, apesar da pandemia, do distanciamento social, continuamos com o mesmo sentimento de pertencimento. Quando assistimos um culto, uma celebração online, recebemos uma ligação, participamos de um encontro virtual, sabemos quem são aquelas pessoas, os que elas significam para nós, ou seja, são meus irmãos, são minhas irmãs, somos a igreja de Jesus. Esse sentimento de pertença só existe porque Jesus morreu na cruz por nós, para nos resgatar, para resgatar a sua igreja e resgatar da morte e trazer para a vida. E essa vida, ela é vivida em comunhão, ela é vivida nesse relacionamento. Isso nenhuma pandemia pode tirar, nada pode nos tirar esse sentimento de pertencimento. Demore o tempo que durar, soframos o que tiver que sofrer, mas essa certeza de que eu sou membro do corpo de Cristo, aqui na IPI da Vila, nada e ninguém pode tirar, em nome de Jesus. O meu presente como igreja é marcado por essa certeza. Eu sou igreja, eu faço parte da igreja, eu fui resgatado das trevas para essa luz de Cristo Jesus, que me colocou e me capacitou para viver como igreja, junto com os irmãos e irmãs, e apesar do distanciamento, nós permanecemos um em Cristo Jesus. Mas como ficará então o nosso futuro? Como será o mundo pós-Covid? Melhor? Será um mundo melhor ou será um mundo pior? Muitos têm falado sobre esse mundo pós-pandemia. Como será? Cada um coloca aí a sua análise, a sua expectativa. E eu peguei aqui alguns pensadores que estão aí na moda. O primeiro deles é o Leandro Carnal, né? Um historiador, alguém que tem falado e tem aparecido bastante aí nos noticiários e participado de programas, e ele acredita, ele é otimista, ele acredita que será um momento de grande alegria e que marcará então essa pós-pandemia. Sofremos agora, mas depois nos alegraremos, ou seja, será um momento que nós vamos superar a pandemia e será um momento realmente de muita alegria e entusiasmo. Mário Sérgio Cortella já é cético quanto a isso, pois não crê no mundo melhor pós-pandemia. Aí você pega então Luiz Felipe Pondé, né, um outro filósofo, ele é ultra pessimista, pois acredita que sairemos piores, mais violentos, exploradores, e a fome será uma realidade mais cruel do que agora. E diante desses prognósticos otimistas, realistas, pessimistas, precisamos compreender as mudanças e encontrar a nossa identidade como igreja nesse cenário. A missão que Deus confiou à igreja continua sendo a mesma, mas a forma como nós vamos realizar esta missão, ela mudará ou já mudou. Ricardo Agreste, ele proferiu uma palestra sobre a igreja pós-Covid no fórum online do Ressurgência, e onde ele coloca alguns desafios para a igreja cumprir a sua missão pós-pandemia. E aí aparece para vocês aí, nós teremos que ser igreja numa nova realidade econômica. Ou seja, o mundo todo está em crise economicamente falando. Graças a Deus, a gente tem que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus por toda a providência. E graças à fidelidade da igreja, diante da providência de Deus, a gratidão então em estar contribuindo e mantendo a sua fidelidade na contribuição, né? A nossa igreja não tem sentido esse impacto ainda.
mas podemos ser impactados em nossa arrecadação mais à frente. Precisaremos redirecionar os nossos orçamentos, os nossos recursos para aquilo que é essencial, para aquilo que é ser igreja. E isso é um grande desafio, mas uma grande oportunidade para nós. Segundo, que nós teremos que ser igreja numa cultura de valorização de ambientes e relacionamentos seguros. A vacina vai chegar com a graça de Deus, e precisamos tomar essa vacina sim, mas ainda conviveremos com o Covid, ou ainda sofreremos os seus impactos por mais alguns anos. Terceiro, que a igreja estará inserida numa realidade onde o online e o presencial conviverão de forma dinâmica, ou seja, o home office será fortalecido, as reuniões online ganharão mais presença. E descobrimos com a pandemia que somos igreja independente do templo. Aqui quero fazer essa ressalva, não estou menosprezando o templo, ele tem o seu lugar, ele tem a sua importância, nós gostamos, investimos nisso, continuaremos nos reunindo aqui, não vemos a hora aí do nosso retorno presencial, mas percebemos que a igreja somos nós, que podemos nos reunir fora daqui. Reuniões online, células, cursos, encontros, atendimentos, pode ser feito online e serem abençoadores. A visão da igreja em células que passamos aí lá em fevereiro, que vamos começar o curso de formação de liderança, tornou-se uma realidade, porque hoje nós estamos nas nossas casas e os nossos lares se tornaram uma igreja. Por quê? Porque nós estamos ali. Com a pandemia, a vida deixou de ser presencial. E mais, mesmo quando a vacina chegar e voltarmos às nossas atividades presenciais, parte da igreja continuará a ser virtual. E isso exigirá de nós aprendizado, planejamento, adequação e investimento. A IPI da Vila nunca chegou tão longe na pregação do Evangelho de Jesus como chegou nesses tempos de pandemia. Um exemplo disso é no atendimento. Eu tenho atendido pessoas que não são aqui da cidade, são pessoas de fora da nossa cidade, ou seja, o alcance que isso tem. Michael Goin, no livro, escreveu o livro A Igreja Missional na Bíblia. Ele, na palestra, semana passada teve a conferência do CTPI, foi toda online, já nesse novo momento, novo formato. Ele, na palestra, ele diz o seguinte: onde o medo vê a crise, a fé vê oportunidades. Onde o medo vê a crise, a fé vê oportunidades. Agora, como nós podemos olhar para o futuro e crer que viveremos tempos de grandes oportunidades? Como nós podemos realmente olhar para tudo isso, para esse novo normal aí, e dizer assim: em nome de Jesus vai ser um tempo abençoado, cheio de oportunidades? E aí eu quero trazer também mais um preletor lá do CTPI, lá na conferência, o pastor Ricardo Barbosa. E ele diz que para enfrentar esses paradoxos da vida, porque a vida é assim, tem coisas boas, mas nós sofremos, tem coisas que nos agradam, mas tem coisas que não nos agradam. E para enfrentarmos tudo isso, nós precisamos de uma imaginação profética. Estamos diante então desse grande paradoxo, o novo normal, aonde nem tudo estará transformado, mas precisamos dar um novo significado, uma ressignificação às coisas. Crise é a pandemia, oportunidades, o pós-pandemia. E dentro desse paradoxo, precisamos exercer a nossa imaginação profética. E aí eu quero ler com vocês esse texto da palavra de Deus do apóstolo Paulo, que nos mostra como nós podemos enfrentar essa nova realidade. E ele diz assim: o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós.
Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo, nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Existe uma realidade visível, mas Paulo nos orienta a olharmos para as realidades invisíveis. É tirar os nossos olhos da pandemia, é tirar os nossos olhos da crise e olhar e ver aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Ver e interpretar a realidade visível à luz da realidade não visível do presente. Porque as coisas que vemos são passageiras, mas aquelas que não vemos, elas são eternas. Aquilo que Deus está fazendo, elas são eternas. Somente assim é que nós poderemos olhar para o nosso presente e projetar com esperança o nosso futuro. Somente confiando que Deus está no controle da vida, do mundo, é que nós podemos viver as crises do presente, essa pandemia, e enfrentarmos aí projetando o futuro cheio de oportunidades, onde a igreja precisa assumir o seu papel, voltar à sua essência, ou como pregamos domingo passado, voltar ao normal de Deus para a sua vida, pregando e vivendo o Evangelho de Cristo, voltando ao primeiro amor e à simplicidade do Evangelho. O apóstolo Paulo sabia viver assim, nessa esperança, com imaginação profética, para vencer as crises do presente. Ele não era nenhum super-homem. O apóstolo Paulo não era alguém que se colocava acima das pessoas. Era humano como nós, mas pela fé, ele via o que Deus estava fazendo. E mais, ele via o que Deus iria fazer. Em sua imaginação profética, ele dizia assim: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando cada dia. Ou seja, essa pandemia vai nos desgastando emocionalmente, fisicamente, muitas vezes quer nos abalar espiritualmente, mas o Espírito Santo vai renovando a nossa vida a cada dia. E ele diz essa pequena, parece que ele está escrevendo para esses tempos mesmo, ou seja, porque a palavra de Deus é atual, essa pequena e passageira aflição que sofremos, que estamos sofrendo, que essa pandemia vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior do que o sofrimento, muito maior, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, a pandemia vai passar, mas o que não pode ser visto, aquilo que Deus está fazendo, o quanto Deus está fazendo e o quanto Deus ainda fará através
da instrumentalidade da igreja dura para sempre. Amém, amém e amém.